Que a paz e a graça de Mashiach, Yeshua, nosso Senhor e Salvador, seja com cada um de vocês, com o amor, de Adherê Vavre, nosso Deus. Este é um vídeo resposta de uma das nossas irmãs e inscritas do canal. Ela fez a seguinte pergunta: gostaria de saber fazer uma pergunta, mas não há que ver com esse vídeo, pode ser? Estou fazendo ano bíblico este estudo. Quer dizer, ele deve estar fazendo há anos, este estudo. A gente lê e passa batido em muitas palavras que a gente lê. Me deparei com o versículo 9, capítulo 9, verso 3 de Gênesis. Tudo que se move e vive vos servirá por mantimento, bem como ervas verdes, tudo vos tenho dado. Mas, nas leis de Moisés, Deus proibiu vários tipos de carnes. E neste versículo diz tudo o que se move. Agora fiquei confusa. Poderia me esclarecer? Ok. Vamos esclarecer aqui, tá? Ela ficou com dúvida em Gênesis 9, 3. Ok? Sueli Gutierrez. Vamos lá, Sueli. Vou te explicar aqui, vou te fazer uma... Depois você até disse assim, ó. Eu falei que eu iria fazer um vídeo explicando, né? Aí você disse assim, olha... pelo que eu li, podiam comer qualquer coisa que tenha vida. É isso mesmo? É isso mesmo, tá, Sueli? É exatamente isso. Em Gênesis, capítulo 9, fala que tudo que se move era servir de alimento. Nós vamos considerar. Não consigo imaginar eles comendo lagarto, cobra, aranha e urubu. Aí, aqui você disse, quando eu falei que eu ia fazer um vídeo explicando, né? Isso pode explicar os alimentos permitidos por Deus durante várias épocas. Ok. Então vamos lá, vamos fazer um estudo hoje, que é um estudo que tem que ter a mente aberta, viu, Sueli? Os irmãos aí, tem que ter uma mente aberta para entender isso aqui. Não pode se fechar numa visão só, ok? Tem que ter respeito por outras visões, respeitar as pessoas, ok? Que é muito importante. Mas a Bíblia ela dá um parâmetro sobre essas coisas. Então eu não quero aqui parecer que estou sendo, vamos dizer assim, legalista, né? Ah, legalista, tal. E também não quero parecer que estou sendo liberal, ok? Não estou falando contra a lei do eterno, mas também não estou falando contra a lei do eterno, né? Eu vou mostrar para vocês aqui que, com relação à alimentação, existe uma variação durante as épocas. Só que, se você se sentir bem e ainda continuar a guardar as prescrições descritas na Torá sobre a alimentação, eu queria muito que os irmãos entendessem que eu respeito, ok? Quem quer seguir, se a consciência, de acordo com o que ele aprendeu na Torá, não permite ele alimentar-se de algum tipo de alimento especificado na Torá, cabe a nós respeitar, não fazer julgamento, nem brigar sobre este assunto. Este assunto de alimentação é um assunto que já gerou muitas brigas na primeira igreja. Muitas brigas. E Paulo teve que lidar com isso. E ele deu muitos conselhos sobre este assunto. Os apóstolos falaram sobre isso. Ok? Jesus falou sobre isso. Muito claramente. Só que a Torá ela especifica algumas coisas. E fica estranho de entender às vezes, porque tem aquelas pessoas que acham que tudo é contraditório. Eles querem caçar a contradição em tudo, né? Então não tem contradição nenhuma, gente. As leis que o Eterno dá são de acordo com as nossas necessidades, ok? Tem leis que são eternas, mas tem leis que são mutáveis. E elas mudam de acordo com a necessidade do ser humano. E a lei alimentar é basicamente isso. É uma lei que mutou, que teve mutação. Vocês vão ver dentro da Bíblia, dentro da Torá, que isso aí é verdade.
e também dentro da Brit Hadashah dos escritos, dos escritos nazarenos, tá? Também, dos profetas e dos escritos nazarenos, né? A nova aliança. Vamos lá então, tá? Vou tirar aqui sua pergunta. Aqui está a ilustração do apóstolo Pedro, nós vamos falar dela hoje. Só para iniciar aí, para dar um apetite, né? Para vocês verem o que nós vamos mais ou menos estar analisando neste estudo. Para começar a falar sobre isso, nós vamos ter que pegar a Bíblia e voltar lá no começo, né? No começo de tudo. Tudo começa onde? Em Gênesis. Então temos que ir lá, Bereshit, tá? Bereshit. Gênesis, começo, princípio. Pelo princípio. Estou aqui com a Bíblia TNM, Bíblia NVI e Bíblia Aramais. E aqui eu estou com a Bíblia BAN. Como vocês podem ver, BAN. Bíblia Católica. Ok? BAN. Versão católica. Ó, Ave Maria. Beleza? Vamos lá. Primeiro eu vou lá em Gênesis, né? Capítulo 7. Vamos ler lá o que está escrito lá. Vou ter que colocar minha canetinha aqui, né? Beleza. Minha canetinha já está funcionando. Agora vamos lá. Aqui. Noé entrou na arca e com ele seus filhos, sua esposa. Estou lendo aqui, ó, TNM. E as esposas de seus filhos. Antes de virem as águas do dilúvio. Certo? Então aqui nós estamos falando do dilúvio, tá, gente? Dilúvio. Antes do dilúvio, Deus ele falou uma coisa interessante para Noé. Após isso, Jeová disse a Noé: Entra na arca, tu e todos os da tua casa, porque tu és quem eu vi ser justo diante de mim no meio dessa geração. De cada animal limpo, a palavra aqui, ó, puro, limpo, né? Tá bom? Taor, limpo, puro, cerimonialmente, limpo cerimonialmente, puro fisicamente, puro, limpo, eticamente, moralmente ético, ok? Essa palavra significa isso. Então, a cada animal limpo tens de tomar a ti de 7 em 7, o macho e a fêmea, e de todo animal não limpo, imundo, aqui ó, palavra aqui, aqui eles verteram imundo, né? Mas é não limpo, deve estar escrito assim, lo taor, né? Não limpo, né? Aqui verteu por animal imundo. Cada animal limpo tem de tomar para ti 7, macho e fêmea. E agora, e também as criaturas voadoras dos céus, tá? Tal. E os animais que não são limpos, apenas um, macho e fêmea, tá? E todo animal que não é limpo, apenas 2, macho e sua fêmea. Também as criaturas voadoras dos céus, 7 em 7, macho e fêmea, para que se preserve alguma descendência na superfície de toda a terra. Beleza. Aqui, olha, cria-se uma pergunta muito interessante. Na época de Noé, já havia-se o conceito de animal limpo e animal impuro. Para ninguém falar que isso surgiu na lei da Torá. Não é verdade. O conceito de animal limpo e animal impuro já existia antes mesmo de Moisés escrever isto na Torá. Aqui Deus está falando para Moisés, para Noé,
que ele deveria separar 7 animais limpos e um casal de animal impuro. Então, como que Noé sabia quais eram os animais impuros? Se não tinha Torá ainda. Não tinha a lei mosaica que falava quais eram limpos e quais não eram limpos. Eu não vou considerar o Levítico, tá, gente? Capítulo 7. Deixa eu ver aqui direitinho a referência. Agora eu me esqueci de cabeça, agora eu não lembro. Mas eu acho que é Levítico 11, parece, né? Que fala sobre todos os animais limpos e impuros. Vamos ver aqui nessa Bíblia se a gente consegue achar aqui a referência. Levítico 11. Capítulo inteiro, tá? Então, a irmã pode ler lá o capítulo 11 inteiro para você descobrir quais são os animais puros e os animais impuros. Também Deuteronômio 14, do 3 ao 20. Esses dois textos aqui vão estar falando quais são os animais puros e quais são os animais impuros para comer, ok? Só que Levítico e Deuteronômio acontece muitos e muitos e muitos, muitos e muitos anos depois de Deus dar essa instrução a Noé, ok? Então, como que Noé sabia qual que era os animais puros e os animais impuros? Alguns podem falar assim: ah, isso aqui foi porque Moisés escreveu o livro e ele acrescentou essa informação. Mas não. De fato, Deus disse exatamente isso para Noé. Ele tinha que separar a quantidade certa de 7 animais puros, 7 casais, né? E um casal de animal impuro que entrou dentro da arca. Então, gente, a única coisa que nós podemos entender é que Deus já tinha instruído Noé sobre o que era puro e o que era impuro, e não é registrado nas Escrituras. Ok? Porque a Torá que a gente conhece, que está escrita na Bíblia, ela faz parte dos ensinamentos que Deus deu a Moisés em cima do monte, né? Mas muitos desses ensinamentos, nós temos indícios bíblicos de que as pessoas antigas já cumpriam. Por exemplo, animais puros e animais impuros era algo que já era do conhecimento do ser humano. Estamos provando aí para vocês que isso já está em Gênesis capítulo 7, muito antes de Levítico 11 falar e de Deuteronômio 14 falar. Mais de 1000 anos de diferença. A diferença entre Noé aí e o que aconteceu em Levítico, né? É mais de 1000 anos. Não sei precisamente falar, mas é mais de 1000 anos. Então, não podemos falar que a lei dos animais só passou a vigorar no Monte Sinai. Já existia esse conceito de animal puro e animal impuro nas escrituras, ok? As pessoas já sabiam, né? Pelo menos Noé sabia o que era animal puro, animal impuro. Só que aí Noé, ele não recebe nenhuma lei agora, antes de entrar na arca, sobre alimentação, ok? Ele só recebe a lei de separação dos animais. O que poderia entrar na arca e o que não poderia. Quantidade. Até aí tudo bem, né? Agora vamos lá, né, no livro de Levítico, capítulo 11. No final do... Não vamos ler tudo, né, porque é muito grande, tá, gente? Levítico 11. O verso 46 e 47. Depois de falar todas as prescrições com relação à alimentação dos israelitas, aqui já é um outro contexto, viu? Pensa bem, o contexto de Torá, um contexto de Sinai, um contexto de aliança, um contexto de a nação de Israel já existia. Aí Deus falou assim, ó, vou ler aqui na NVI. Pois eu sou o Senhor, Deus de vocês. Consagrem-se e sejam santos, porque eu sou santo. Não se tornem puros com qualquer animal que se move rente ao chão. Eu sou o Senhor, que os tira da terra do Egito, para ser seu Deus. Por isso, sejam santos como eu sou santo. Esta é a regulamentação acerca dos animais, das aves, de todos os seres vivos
que se move na água e de todo animal que se move rente ao chão. Vocês farão separação entre o impuro e o puro, entre animal que podem e que não podem ser comidos. Esta é a lei. Levítico capítulo 11 e Deuteronômio também, capítulo 14. Quem tiver interesse, pode ler todas, tá? Todas as referências. Lê tudo aí, é bom para você entender. Então, veja que o que foi falado em Gênesis capítulo 7 está correlacionado com Levítico, a lei da alimentação. Aí vamos no texto que a irmã falou. Vamos lá. A irmã falou o texto de Gênesis, capítulo 9, versículo 3. Vamos lá. Gênesis 9, 3. Tudo que se move e vive vos servirá de alimento. Eu vos dou tudo isso, como vos dei a erva verde. Ok? Isso aqui, ó, vamos no contexto. Deus abençoou Noé e seus filhos, sede fecundos, disse-lhe a eles, multiplicai-vos e enchei a terra. Então, qual que é o contexto dessa passagem, irmã? O contexto é que o mundo tinha acabado. O mundo que eu falo são as pessoas, tá? Sobrou só Noé e sua família, 8 pessoas. Noé, a esposa, 3 filhos, 3 esposas dos seus filhos, 3 noras. Deus ele faz a água baixar. Noé sai da arca. Noé oferece um sacrifício a Deus. Deus faz um arco-íris como símbolo de uma nova aliança que nunca mais destruirá a humanidade por água, pelo Mabu, pelo dilúvio. Aí Deus os abençoa e Deus dá a bênção a Noé. A bênção que Deus deu a Noé é sede fecundos. Então, a humanidade, ela reproduz muito, né? Toda hora parece que nasce uma criança. Isso é bênção de Deus, gente. Ninguém nasce aí porque Deus permite, né? Deus ele abençoa a humanidade. A vida é sagrada, tá? Então todo mundo que nasce no mundo é filho de Deus. Então Deus deu essa bênção para Noé. Noé representa todo mundo. Porque o mundo antigo todo morreu. A geração de Caim morreu. A geração só sobrou a Noé, a geração de Sete, tá? Só sobrou a geração de Sete, Noé. Um descendente de Sete, Noé. O resto tudo morreu. Geração de Caim, tudo morreu. Todo mundo morreu. Então, quando Noé ele sobrevive com os 3 filhos, significa que Deus estava reiniciando a vida na terra por meio de Noé e sua família. Então Deus abençoou-os. A bênção estava ligada com a fecundação ou gerar filhos. E ele disse: a bênção vem com uma ordem: multiplicai-vos. Então é uma ordem bíblica. Então não existe isso, gente, de... Claro que você pode optar por não ter filho, né? Eu mesmo optei por não ter por enquanto. Mas a bênção de Deus é multiplicar. Não tem esse negócio de falar que Deus ele não quer que a gente tenha filho, né? Tem umas ideias malucas assim espalhadas por aí. Não, Deus ele quer sim que a gente tenha filhos. Multiplicai-os. E encher a terra. Olha aqui, encher a terra, ou seja, Deus queria que eles se espalhassem pela terra. Então a bênção de Deus era que eles se multiplicassem e fosse para tudo quanto é lugar da terra. Aí depois, ele fala assim, ó, vós sereis objeto de temor e de espanto para todo animal. Quer dizer, significa que, antes disso, os animais eram mansos. Leão não comia o ser humano, né? Urso. Por que às vezes você pensa assim, mas como que Noé conseguiu colocar um leão dentro da arca? Como que Noé conseguiu colocar uma cobra dentro da arca? Como Noé conseguiu colocar um tigre dentro da arca?
Será que Deus ele segurou a boca do tigre, como fez lá com a boca do leão que foi de Daniel? Não, gente, é simples. O texto aqui é claro. Vós sereis objeto de temor e de espanto para os animais da terra. Quer dizer, aquilo ali estava começando a acontecer naquele momento. A bênção que Deus deu veio também com uma condição. Qual que era a condição? Que eles iriam espalhar pelo mundo, mas os animais passariam a ter temor pelo homem. Temor, assim, espanto, medo. Eles, que eles fazem? Eles fogem da gente. A grande maioria dos animais fogem da gente. Tirando os animais domesticados, né? Que Deus fala também na lei, esses Deus já fez para conviver com o ser humano mesmo. A ideia dele era que alguns animais convivessem com os seres humanos, como o boi, a vaca, o carneiro, o cachorro, né, o gato e assim vai, animais domésticos. Mas a maioria dos animais teriam que temor. Os animais temem o homem. Eles às vezes nos atacam, não é porque eles querem nos atacar, não, é porque eles têm medo. É um movimento de defesa. Deus colocou isso neles, de propósito. Por quê? Porque Deus conhecia o coração do homem. Imagina se o leão fosse mansinho. Você acha que sobraria leão vivo hoje? O pessoal já tinha matado tudo. Como muitos animais entraram em extinção, infelizmente, né? Perdemos muitas espécies de animal porque o homem foi devastando. Então, para os animais conseguirem também sobreviver, e também Deus não queria que nós nos alimentássemos de todas as espécies, entende? Então, algumas ficaram mais mansas, mais fáceis de ser caçadas, e outras fugia da gente para sobreviver, porque sabiam que ia ser caçadas. Então, uma forma de Deus também, né, ter piedade dos animais. Fizeram eles ter medo da gente e suvinar, fugir, escapar. Se a gente conseguir caçar e comer, beleza, mas eles têm o instinto de fugir, de sobreviver. Deus fez isso. Antes não. Antes, pelo que parece, eles não tinham esse temor do homem. Os animais, eles, na presença do ser humano, lá no Éden, né, Adão convivia com os animais, com o leão. Ninguém fazia mal para Adão, né? O leão era como se fosse um cachorrinho. Mas aí quando Deus lhe dá essa ordem, essa bênção, quando Noé sai da arca, o que Deus faz? Deus ali muda alguma coisa no instinto do animal e eles passam a temer o homem. De dóceis e caseiros, a grande maioria subverteu, saiu da arca e sumiu de perto do homem. Ficaram com medo do homem. E antes não, antes Noé conseguiu pegar o leão, colocar dentro da arca, conviveu com o leão muitos dias dentro da arca, deu comida para o leão comeu palha dentro da arca, né? Porque o que Noé levou foi grãos, né? Quer dizer, essa informação a gente não pode afirmar assim, com toda certeza, porque a gente não sabe, não estava lá, mas tudo indica, né, que é isso que aconteceu. O leão comia palha ali dentro, ali, palha assim, né? Grãos, né? Frutos. Noé separou muitos frutos e grãos para o alimento ali dos animais. E da Bíblia, pelo menos, não fala que Noé alimentava os carnívoros. Imagina se Noé alimentasse os carnívoros com os outros animais, né? Tinha sobrado nada, né? E um ia comer o outro lá dentro. Então, assim, eu entendo que o leão também, nessa época aí, os animais carnívoros comiam alimentação vegetal. O organismo deles aceitava, né? O animal. Ele comia coisas vegetais e o organismo dele aceitava. Só que aí também aquela questão de controle populacional dos animais, porque Deus abençoou tanto homens como animais aí, tá? Também fez com que surgisse aí essa cadeia alimentar de animais, né? Então, muito possivelmente, não estou afirmando, tá? Mas muito possivelmente, devido aos fatos, né, do que aconteceu na arca, era possível alimentar o leão, os leões, os tigres, né? Por esse tempo todo. Sabe quanto mais ou menos quilo de carne que um leão come por dia? Então, assim, basicamente, se o leão da Arca de Noé comeu carne, ele praticamente acabou com todos os animais que estavam lá dentro.
entendeu? Porque eles comem muito, né? Então, imagina um casal de leão, um casal de tigre, um casal de pantera, fora os outros animais carnívoros, né? O jacaré. Pensa aí no tanto de animal carnívoro. Imagina se um ficasse comendo o outro dentro da arca, seria um horror. Então, eu sinceramente, eu acredito que os animais nessa época não se alimentavam de carne, eles se alimentavam de vegetais, de cereais, né? Noé, ele abasteceu dos compartimentos com bastante vegetal, alimento, né? E o outro ficou os animais e em cima ficou a família de Noé. Era 3 repartições da arca. Então eu creio, né? Pode até aparecer alguém aí falando que não, que os animais sempre se alimentaram de carne, tudo bem. A minha crença é essa, por esses motivos. Estou explicando também os motivos. Parece até meio bobagem, né? Mas é o que eu penso. E eles começaram a ter espanto, né? E aqui, olha, se eu pegar aqui a Bíblia, eu vou levar esse texto aqui, vou pegar aqui também, Gênesis capítulo 9, a gente vê a palavra aqui. Eu gosto de ver, né, as palavras. Gênesis 9, verso 2. Aqui, ó. Pavor, medo, reverência, terror. Medo, terror, reverência, objeto de reverência, espetáculo, ato que inspira terror. Pavor e medo. Duas palavras, hein? Não é só uma. Tá vendo? Despedaçado, apreensivo. Apreensão. De vós virão sobre todos os animais da terra, sobre todas as aves dos céus, tudo que se move sobre a terra, e todos os peixes do mar, nas vossas mãos são entregues. Então eles foram entregues para os homens, mas eles, a partir daquele momento, teriam medo do homem. Seria mais difícil o homem ter um contato com os animais, ok? Seria mais difícil, porque o terror e o medo deles, dos homens, afligiu o coração dos animais daquele dia em diante. Quando a Bíblia fala em Isaías que Deus ele vai fazer com que o leão come palha com o cordeiro, que a criança vai brincar na toca da nájaa, não é exagero não, gente. Isso aí já existiu já, entendeu? Quando Adão ele vivia no Éden, os animais eram mansos, entende? Os animais eram mansos, ninguém comia, nenhum animal procurou comer Adão, né? Correu atrás de Adão no Jardim do Éden, não, entendeu? Era a vida normal mesmo que eles viviam. Então é isso que vai acontecer também no reino de Deus, no reino de Jesus. O temor dos animais que Deus colocou, porque foi Deus que colocou o temor, ele vai passar, Deus vai tirar esse temor. Por isso que a profecia de Isaías ela vai se cumprir. É literal, tá? Os animais realmente vão ficar mansos de novo no reino do Machia. Por quê? Porque agora, nesse período que aconteceu aí depois do dilúvio, foi-se necessário que os animais tivessem esse temor dos homens para eles se preservarem, para eles poderem se procriar, para eles poderem se espalhar pelo mundo, para não ser dizimado pelos homens. Porque senão, se eles fossem mansinhos, não ia durar muito tempo o animal na terra não, gente. Pelo que a gente sabe aí, hoje em dia aí tem cidade que você nem vê cachorro na rua mais, né? As pessoas têm cachorro em casa e tudo, mas na rua ninguém tem, porque vão lá, né? Ó pra você ver os pássaros nas cidades. Dificilmente você vai ver um pássaro, né? Vai ver pardal, né? Esses pássaros assim, mas um BTV, um canário, né? Você não vai ver esses pássaros na cidade. Porque realmente, né? O ser humano é muito agressivo com os animais. Acabou matando as criaturas. E isso aí foi bom para os animais, porque os animais eles conseguiram sobreviver até agora, né? Foi bom pra gente, foi bom pro animal, porque o mundo precisa dos animais. Os animais são os operários do mundo, gente. Os animais fazem coisas no mundo que o ser humano não faz. O beija-flor, né? Depois vocês podem fazer um estudo aí, ó. Vocês sabem disso, o que eu estou falando. Os pássaros.
Aí você vê assim, ó, mas quem plantou aquela árvore lá naquele alto daquela montanha ali? Ninguém plantou, foram os pássaros que plantaram. Eles comem a sementinha, vai voando, faz cocô, a sementinha cai ali e nasce. Entendeu? Então, eles fazem um trabalho fundamental. A minhoca, as cobras, né? Os animais que servem de alimento para os seres humanos, né? Animais que foram usados por muitos anos para arar a terra. Existe um equilíbrio, todo mundo sabe disso, né? Só que para existir esse equilíbrio de animal e não ter uma devastação de animais, vamos supor, uma espécie sobressair é, por outras, né? Vocês vêem muito no mundo dos insetos, né? Como que tem lugar que é infestado de inseto? Por quê? Porque às vezes não tem um predador daquele inseto. Então, os animais também começaram, né? Eu entendo aqui, eu acredito que nesse momento também, os animais começaram, alguns a serem predadores de outros, serem carnívoros. Daí conseguiu manter aquele ciclo, né? Para não ter também pragas de animais. Vamos dizer assim, a população de animal que dominava o mundo. Imagina se de repente gafanhoto, né? A gente viu as pragas do gafanhoto, o que acontece. Imagina se você vê uma nuvem de andorinhas. Por quanto lugar você vai tem andorinha. Ou se o leão, né, tivesse milhares e milhares de leão também. Todos eles é, com esse instinto de caça. Ia ser difícil para nós, né? Então, assim, um caça o outro lá na natureza, né? Tem esse sistema que Deus deixou aí. E aí acaba fazendo o controle. Infelizmente, ainda a gente arrasa o habitat natural dos animais, né? Que procuram evitar a nossa presença, na grande maioria das vezes. E ainda assim, a gente também tem desbalanceado a fauna e a flora com a nossa agressividade do ser humano. Mas aqui o ponto é, Deus ele deu para os seres humanos os animais. Todo animal movente que está vivo pode ser vivo de alimento. Então, mesmo Deus já tinha falado de animal puro e impuro para Noé antes dele entrar na arca, agora ele está falando que todo animal vivente podia servir de alimento. Tudo. Vamos pegar aqui no hebraico para a gente ver. Cadê? Aqui, ó. Kol. Tá vendo? Kol, todo. Não é alguns. Kol, todos. Totalidade. Todo. Olha lá, essa é outra palavra que aparece aqui. Remes. Olha só o que significa. Répteis. Coisas que se movem. Seres vivos, rastejantes. Répteis, coisas deslizantes. Animais marinhos, coisas que se movem. Referindo-se a todos os animais. Tá? Remes. Aqui a gente recebe a ordem, né? Todos os animais vivos, tá vendo? Todos eles, animais vivos, Lahem, Yahá, que vive acontecer, né? Podem servir-vos de alimento. Tá aqui, ó. Palavra aí, ó. Ler olar, tá? Alimento. Ler olar, alimento, comida. Todos os animais podem servir-vos de comida. Essa lei aqui, você tem que lembrar que essa lei foi dada para toda a humanidade. As leis de Noé, né? As leis que eles falam de Ben e Noa, dos filhos de Noé. As leis dos filhos de Noé, Ben e Noa. Benei, filhos de Noé, Noa. Então, pela lei de Noé, pela lei que Deus deu a toda a humanidade, significa que podia comer todos os alimentos. Mesmo existindo já a qualificação do alimento que era impuro e do alimento não impuro, o animal puro e o animal impuro, já tinha isso. Mas Deus ele permite que os homens se alimentassem.
Por que será que Deus ele permitiu que os homens se alimentassem de alimentos impuros, de acordo com a Torá? Né? Por que nessa época aí os homens podem comer dos alimentos impuros, sem nenhuma objeção? Claro, existia uma objeção, né? Qual a objeção aqui, ó? Somente a carne com seu sangue, a alma, com sua alma, seu sangue, não podeis comer. Então podia comer porco, podia comer grilo, podia comer elefante se quisesse, podia comer peixe com barbatana, sem barbatana, podia comer qualquer coisa. A única coisa que não podia era comer o sangue. Então essa é a única restrição alimentar que os Bnei Noah, os filhos de Noé, receberam. E você tem que entender que essas leis são leis universais. Essas leis vigoram até hoje. As leis que Deus deu a Noé são leis universais para toda a humanidade, indiferente se é servo de Deus ou se não é. Até lá, no meio do mundão, lá na época de Israel, na nação de Israel, as outras nações que comiam carne com sangue, eles estavam desobedecendo a lei que Deus deu para a humanidade. Essa lei é geral, entendeu, gente? É uma lei para todo mundo. Então podia comer tudo, menos poder comer o sangue. Aí aqui começa a entrar, né, a parte aqui das leis de Noé. Fala sobre derramar sangue, o assassinato, né? Porque a lei de Noé, ela consiste em algumas leis, tá? Primeiro, ser fecundos, é uma lei, ser fecundo. Depois, espalhar pela terra. Depois, receber os animais como alimento. Depois, não comer sangue. Depois, não matar o próximo, tá? Então vai várias leis aqui. Você seguir aqui, você vai ver. Hoje o estudo não é sobre as leis de Noé, o estudo é sobre as leis alimentares. Então nós não vamos focar nas outras leis, não. Mas vocês entenderam que aqui, olha, na lei de Noé havia uma restrição, né? Qual que era a restrição? Sangue, não podia comer sangue. Essa mesma restrição também aparece em Levítico, na Torá. Depois de Deus dar a restrição de comer certos alimentos na Torá, ele também fala sobre a restrição do sangue na Torá. Se eu não me engano, é aqui no capítulo 19, tá? Vai falar de não comer sangue. Vamos ver se a gente acha rapidinho. É alguma parte aqui. Aqui, ó. Não comam nada com sangue. Não pratique adivinhação, nem feitiçaria. Ok? Então, ó, tá aqui, ó. Essa lei que Deus deu para Israel, ela ratifica a importância de não comer o sangue. Tá? Uma lei de Bnei Noah, dos filhos de Noé, que foi ratificada. Ó, eu não queria fazer isso. Acabei fazendo. Vamos abrir de novo aqui. O que eu queria era isso aqui, ó. Isto. Vamos lá em Gênesis, nesse texto aqui, só para a gente fazer o paralelo aqui para vocês verem. Gênesis 9. 3, né? Parece. Aqui, ó. 4. Esse que é o paralelo, ó. Somente a carne com a sua alma, seu sangue, não deveis comer. Ou seja, a carne que estava carne enforcada, né? Carne que não sangrada, então essa carne não podia ser comida. Somente a carne com a sua alma, tá vendo? A carne. Quer dizer, as outras carnes podiam comer, qualquer carne podia comer, mas uma carne enforcada não podia comer. Entendeu agora? Por quê? Porque tinha o sangue. O sangue é a alma, é a vida do ser. Então o que tinha que fazer? Derramar o sangue na terra. Como símbolo de que a terra que se alimenta dos seres vivos, não o homem. Mas Deus estava abrindo uma exceção. Então, o que acontece? O homem estava tendo permissão de se alimentar da carne de todos os animais, de todos os seres vivos,
podia servir de alimento, podia se alimentar com aquilo. Só que o sangue, ele demonstrava respeito a Deus derramando o sangue no solo, mostrando assim que ele estava se aproveitando de algo que ele não tinha direito, tá? Mas ele estava, porque é uma vida, né? É uma criatura viva. Ele está comendo algo que não deveria comer. Então, quando a gente come carne hoje, a gente não deveria estar comendo carne, mas a gente está comendo, que é o quê? O corpo de uma vida. Só que você não vai se alimentar de vidas. Quem se alimenta de vidas é a terra. Gênesis capítulo 3, 15 fala isso. 16. Tu és pó e ao pó voltará. Então, quem se alimenta de vidas é a terra. E o diabo também, né? A serpente. Quem tem o direito de se alimentar de vidas, vamos dizer assim? Direito não, né? Deus permitiu, vamos dizer assim. E Deus também nos permitiu nos alimentar dos corpos, não da alma, da vida, do corpo morto. Por isso que ninguém pode comer um pedaço de uma criatura viva. Ah, eu vou ali, vou cortar uma perna da galinha, vou deixar a bichinha sofrendo ali e vou comer só a coxa dela. E se ela conseguir sobreviver sem a perna, tudo bem. Ninguém pode fazer isso também, gente, é covardia. Você só pode comer um alimento depois que ele foi morto. Um animal morto. Sem a sua alma ainda, que é sem o seu sangue. Então tem que ter sangramento. Sangria. É um pecado universal comer sangue. Porque o sangue representa a alma. Ok? Só que o sangue que representa a alma é o sangue derramado, que é a perca da vida, entende? Então a criatura ela precisa morrer e o sangue precisa ser derramado. Ok? Beleza. E aqui em Levítico é reiterado na lei da Torá que também não pode comer sangue. Tá aqui, ó. Não comer sangue. Não comer sangue. Tá? E lá em Atos dos Apóstolos você também vai achar essa referência de novo. Atos. Atos dos Apóstolos, se eu não me engano, é capítulo 15, né? 30, será? Aqui, ó. 29. Ó. E que vos abstenhais das coisas sacrificadas a ídolos, bem como de sangue e da carne de animais enforcados. Tá vendo? Então, ó, sangue, né? Ninguém vai comer sangue, nem o sangue, nem a carne. Nem derramamento de sangue, que aqui está fazendo referência a assassinato, e nem a carne sufocada. Tá? Existe uma outra lei em Levítico que fala especificamente sobre o sangue. Nós não vamos entrar aqui. Também o assunto não é esse. Um dia eu vou fazer um vídeo só sobre o sangue. E sobre transfusão de sangue também. Que é polêmico, né? Esse assunto. Mas você entendeu, né? Existia sim restrição alimentar na época de Noé. Não podia comer a carne que tinha o sangue. Carne sufocada, né? Um animal que morreu sem ser sangrado, né? Encontrou um animal morto. Não podia comer. É pecado isso. Não pode. O animal morreu, não foi sangrado, não pode comer. O animal não foi sangrado, não pode comer a carne dele. Tirar o sangue do animal e fazer ali um chouriço, na Bíblia, nem na lei de Noé, de Bnei Noa, nem na Torá e nem no Novo Testamento te permite. Olha, se existe uma restrição alimentar, gente, você não pode comer é sangue, tá? Sangue. Eu tenho que falar isso no meu vídeo aqui, porque eu tô falando sobre alimentação, né? Se existe uma lei suprema que vigora desde a época de Noé, essa lei é sangue. Porque as outras restrições alimentares foram mudando. Por exemplo, aqui na época de Noé, eles podiam comer de toda a carne de animais. Tá aqui, ó. Kol, remesh, todos os animais, todos os répteis, todos os moventes que há vida nele.
Sirvo-vos de alimento. Leolar, alimento, tá? Aqui é lei de Noé, que Deus deu para toda a humanidade. Isso aqui vale para todo mundo, gente. Embora houve uma outra circunstância que Deus separou o povo de Israel e deu-lhes especificações alimentares. Por exemplo, carne de porco. Vai estar lá no livro de Levítico, capítulo 11 e Deuteronômio 14. Aí tá, a pergunta é, por que Deus faz isso? Por que uma hora Deus deixa comer e uma hora Deus não deixa comer? Então vamos lá, ó. Gênesis capítulo 9. A lei dada para Noé. Podia comer. Podia comer. Vamos fazer assim, vamos colocar lá em Levítico 11. Levítico 11. Então, ó. Lei noética, que serve para toda a humanidade. Podia comer. Todos os animais. Lei dada a Moisés no Monte Sinai, Torá. Restrições. Quais são as restrições? Não podia comer carne de porco, não podia comer camarão, não podia comer camelo, não podia comer lebre, não podia comer rato. Tá aqui, ó. Podia-se comer boi, podia-se comer ovelha, cordeiro, tá? Galinha, que é a única ave que parece que pode comer. Então, assim, podia comer uns e não podia comer outros. Novo Testamento, aqui no Concílio de Jerusalém, eles não criam nenhuma regra alimentar. Não tem nenhuma regra alimentar. Eles reafirmam o quê? A regra de Noé. Alimentos sufocados e sangue. E na Torá também fala sobre sangue. Não comer sangue. Então, o sangue é proibido. Tanto antes da Torá, como na Torá, como depois da Torá. Proibido. Sangue é proibido em todas as ocasiões. Mas os outros alimentos, né, embora a Torá seja bem clara sobre o não, clara para não comer, no Novo Testamento a gente não acha esse conceito. Vamos lá? Vamos lá. Vamos lá então. Primeiro texto. Jesus falando. Mateus capítulo 15, versículo 11. Não o que entra pela boca é o que avilta o homem, mas o que sai pela boca é o que avilta o homem. Então, de acordo com Jesus, não é o que entra na boca que vai te aviltar, mas é o que sai da sua boca que vai te aviltar. Ou seja, suas palavras. Não é o que você come, mas é o que você fala. Então, olha que a restrição alimentar da Torá, ela não está ligada com o lado espiritual, entende? Porque antes era encarado assim, se você comeu uma coisa impura, se você tocou num animal impuro, um cadáver de um animal impuro, você estava cerimonialmente impuro para realizar coisas sagradas. Como entrar no templo, se você fosse sacerdote, oferecer sacrifício, ou coisas como tipo. E até conviver com as outras pessoas. Se você tocasse no cadáver, você tinha que ficar até de noitinho isolado. Lavar, tomar banho e ficar isolado até a noitinha. Não podia ter contato com ninguém. Então, hoje em dia a gente tem contato com tudo, gente. Você hoje em dia, você quer seguir mesmo a lei alimentar da Torá? Não vou comer carne de porco. E quer ser legalista e quer falar das pessoas que comem. Beleza, tudo bem, é um direito seu. Mas não impõe isso às outras pessoas, sabe por quê? Porque às vezes você encosta num defunto, num velório, e você não se comporta como a Torá fala que você deveria se comportar. Entende? Você às vezes não come, você encosta numa carne de porco para preparar para outra pessoa. Tá errado, de acordo com a Torá.
Porque a Torá ela é clara sobre isso aí. Então, ser legalista traz um problema sério. Porque se você vai seguir uma, você tem que seguir todas as outras leis. E quando a mulher, por exemplo, né, você não come carne de porco, né, você não come nada que a Torá fala que não pode. Mas quando você se menstrua todos os meses, né, normal, acontece com a mulher. Você se isola, como a Torá fala que tinha que fazer? Porque na Torá, a mulher, nesse período, ela era impura. Ela não podia encostar nas outras pessoas. Olha que coisa interessante, né? Então, gente, é difícil, sabe? É difícil a gente ser legalista. Por quê? Porque existem problemas no legalismo. Que hoje a nossa situação é totalmente diferente da situação do povo judeu. A pergunta é, por que então Deus ele deu essas leis? Porque Deus ele estava protegendo um povo que viria o Messias desse povo. Então esse povo tinha que se manter separado. E as formas que Deus pensou para manter esse povo separado moralmente, espiritualmente e fisicamente das outras nações eram leis específicas sobre alimentação, sobre procedimentos de limpeza. Por exemplo, um israelita ele não podia fazer cocô na rua, deixar o cocô na rua, deixar o cocô num campo exposto. Tinha que cavar. Toda vez que você fosse fazer cocô, você cavava um buraco. Você tinha um tarugo, né, que é uma espécie de pá, ficava guardado atrás da porta, né, ou no outro lugar, na parede fixado. E aí você ia pegar o tarugo ali, todo mundo já sabia o que você ia fazer. Pegava o tarugo e ia pro meio do mato. O que você ia fazer? Você não podia cagar. Ah, vou cagar aqui no meio do mato. Não, não podia. Você tinha que cavar o buraco na terra, cagar e depois tampar. Fazer o cocô, né? Depois tampar. Isso é o quê? Leis de higiene. Leis específicas para manter o povo saudável. Imagine se as pessoas lá em Israel não seguissem essas leis. Muitas nações, pessoas que a gente sabe que existiam na história, foram dizimadas por causa de doenças. Elas acabaram, não foi porque teve guerra, muitas das nações sim, né? Mas teve outras civilizações que acabaram simplesmente porque eles foram dizimados por doenças. Usava fezes no tratamento de saúde, bebia urina, entendeu? Passava urina no machucado, passava fezes no machucado. A mulher, né, estava lá impura, né, no período dela e mantinha relação com seu marido, e o marido não tomava banho, e dava hemorragia, doenças sexuais. Gente, terrível. Deus, ele dá essas instruções para nos prevenir de doenças. Por exemplo, a carne de porco mesmo, a minha opinião sobre isso. Se você puder não comer, não coma, porque existe algum problema com a carne de porco. Existe algum problema, a gente não sabe exatamente o que é ainda. Mas Deus falou que não é para comer. Então, se você puder não comer, não coma, tá? É a minha opinião. Minha opinião. Se você puder. Mas às vezes, gente, é tão complicado, né, hoje em dia. Às vezes você vai comprar uma linguiça, ela é de porco. Um bacon é de porco. Tudo que você vai comer tem carne de porco no meio. Então, às vezes se torna tão complicado, mas tão complicado, né? Guardar esse mandamento. E assim, se você for analisar biblicamente aqui, olha, Jesus falou que não é o que entra pela boca que vai aviltar você espiritualmente, tá? Porque te prejudicar a saúde, isso sim, isso pode te prejudicar. Vai comer veneno e vai achar que você não vai morrer. Não vai morrer, entendeu? Comece a comer gordura o tempo todo, coisas gordurentas, você vai morrer. Então, não é o que Jesus Cristo não estava falando que não tem problema você você não comer em excesso, nada disso, ele está falando disso. Ele está falando de uma preocupação aqui, olha. Porque as pessoas estavam falando que tinham que. Eles estavam sendo criticados porque os discípulos não lavaram a mão até na altura do cotovelo, como a lei mandava. E eles estavam com hipocrisia, né, os fariseus. Então Jesus Cristo falou com eles que eles tinham que tomar mais cuidado com a hipocrisia deles
do que os hábitos que eles estavam tendo, exigindo das pessoas aquele hábito ali, né, que era realmente uma lei da Torá, que devia ser, né, observada, né, de higiene e tal, mas eles exageravam, né? Já falavam que tinha que ser até no cotovelo. A Torá falava da higienização, mas ela não especifica isso, mas eles já queriam que fosse até no cotovelo. Então Jesus fala isso aí, né? Não é da boca que, não é o que entra na boca que avilta o homem, é o que sai da boca, é o que a pessoa fala. Entende? Mas nós sabemos que se a pessoa ficar comendo gordura, 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 ela vai sofrer um problema sério de saúde. Todo o excesso que a gente come vai trazer problemas. Muito açúcar, diabetes, muita gordura, hipertensão, né? Então, Deus ele quer que a gente tenha uma vida equilibrada, ok? Vamos agora em Marcos. Aqui, ó, vou abrir a Bíblia aqui, Marcos. Capítulo 7, versículo 15. Não há nada fora do homem que nele entrando possa torná-lo impuro. Pelo contrário, o que sai do homem é que torna impuro. Jesus falando. Ok? Então, alimentos, pessoas, não prejudica cerimonialmente ninguém. Ah, eu comi carne de porco e tô com a consciência pesada porque agora Jesus não vai me aceitar mais. Não, gente, não é isso. Jesus, ele não vai se importar porque você comeu a carne de porco ali, você está impuro cerimonialmente para ele. Não. Talvez a carne de porco vai te trazer um malefício na sua saúde, entendeu? Mas não significa que você está impuro espiritualmente perante Jesus, perante Deus. O que te. Nada, aí falou, olha. Não há nada fora do homem que nele entrando possa torná-lo impuro. Então, Jesus está falando aqui sobre um assunto interessante, sobre as regras alimentares. Porque perante, ainda hoje, né, alguns irmãos, as pessoas acham que se comerem, né, a carne de porco, eles são impuros, estão impuros. Ah, estou impuro, comi camarão, estou impuro. Ah, comi carne de porco, estou impuro. Ah, comi carne de lebre, estou impuro. Não posso orar com minha família, não posso orar, estou impuro, Deus não vai ouvir minha oração. Não, entendeu? Não tem nada disso. A Bíblia fala que não tem nada disso. Tá aí, ó. Vamos ver outro texto agora. Romanos, agora o apóstolo Paulo. Romanos. Jesus, vocês viram Jesus falando, né? Agora. Não, ainda tem um texto aqui, ó, que a gente pode até, antes de abrir Romanos, aqui mesmo, agora no versículo 18, ó. Será que vocês também não conseguem entender? Perguntou Jesus. Não percebe que nada que entra no homem pode torná-lo impuro? Porque não entra em seu coração, mas no estômago, sendo depois eliminado. Olha aqui, tá vendo? Então, gente, o que torna as pessoas impuras é o que entra no coração. Então, às vezes, tem gente aí que tá assim, ó. Ah, você comeu carne de porco, você tá impuro. Você não pode nem se associar com a gente, não. Você é uma pessoa impura. Só que essa pessoa, ela tá vendo imoralidade, ela tá vendo adultério, ela tá vendo fornicação, ela tá vendo espiritismo. Tá tudo entrando no coração dela. Quem é mais impuro? Aquele que comeu a carne de porco, mas tem um coração limpo? Ou aquela pessoa que não come, não segue essas orientações da Torá, né, que é uma orientação da Torá, mas ela está com o coração todo perturbado com coisas ruins? Para Jesus, quem é impuro? Pois o coração do homem vem os maus pensamentos, a imoralidade sexual, o roubo, o homicídio, o adultério, as cobiças, a maldade, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância e a insensatez. Todos os males vêm dentro do coração e tornam o homem puro. Tá vendo o que torna o homem puro perante Deus, gente? Para Jesus, não é que você comeu ou deixou de comer. Às vezes só tem aquilo de comida. Só aquele alimento, a situação mudou atualmente. Hoje em dia é muito difícil você se manter seguindo essas orientações alimentares da Torá. Por quê? Porque nós vivemos num mundo em que as pessoas às vezes não têm outra opção a não ser comer uma carne de porco, ou às vezes comer uma carne, né, que às vezes está ali especificado na Torá.
Só que aí Jesus Cristo está falando que não é o que come que deixa a pessoa impura, mas o que a pessoa ela deixa entrar no seu coração e o que sai do coração. A maldade, o engano, a inveja, a devassidão. A inveja, entendeu? Então, assim, um invejoso, ele é tão impuro como uma pessoa que comeu uma carne de porco, de acordo com a Torá, tá? Comparando o que Jesus falou com a Torá. De acordo com a Torá, a pessoa está impura, cerimonialmente. Mas de acordo com a lei do Cristo, não. Entendeu? A nova aliança, ela traz coisas melhores, o apóstolo Paulo falou. Então, uma das coisas melhores que a nova aliança traz é esse conceito de que nenhum alimento em si, ele pode te deixar impuro espiritualmente. Ele pode te prejudicar fisicamente, sim. Se você comer certos alimentos, você pode ser prejudicado. Você pode ficar doente, mas não quer dizer que você vai ser impuro espiritualmente, ok? Eu quero que você entenda isso. Agora Romanos, tá? Vamos lá. Romanos, capítulo de número 14, verso 14. Eu sei, estou persuadido no Senhor Jesus, que nenhuma coisa é em si mesma impura, salvo para aquele que assim a considera, para este é impura. Se por causa da comida o teu irmão, se entristece, já não andas segundo o amor fraternal. Aqui no capítulo 14, o apóstolo Paulo estava consertando um conceito da briga que estava existindo entre os romanos e judeus com relação a regras alimentares. Vou explicar o contexto para vocês aqui. Nos açougues que vendiam carnes, lógico que não em Jerusalém, né? Em Jerusalém as pessoas não vendiam carne de porco. Ninguém comia carne de porco, nem come até hoje. Então no açougue em Jerusalém você não achava isso. Então em Jerusalém não tinha muito problema com relação à comida, tá? As pessoas só comiam o que tinham para vender. As pessoas compravam o quê? Comidas no açougue lá em Jerusalém, que é comidas próprias da Torá. Só que o cristianismo ele foi além de Jerusalém. Aonde que ele foi? Para nações pagãs, gregas. O que é que os gregos mais comiam? Carne de porco. Todo tipo de carne. E eles não estavam errados. Por quê? Porque a lei de Noé tinha autorizado eles comerem. Eles não tinham entrado numa lei pactuada com Deus da Torá, que tinha especificações alimentares. Era errado o judeu comer carne de porco, mas não era errado um gentil comer carne de porco. Entendeu? E quando Jesus Cristo veio, ele não exigiu que os gentios eles seguissem essa lei da Torá. Não tem parte nenhuma no Novo Testamento falando que é uma obrigação seguir o preceito da alimentação judaica. Não tem isso. Então, o que estava acontecendo? Algumas pessoas estavam ficando com a consciência pesada porque iam no açougue e essas carnes vendiam no açougue e tinham dois problemas. Um problema era com relação a ser sacrificados a ídolos. O que acontecia? Nos vários templos que tinham nessas cidades, se ofereciam animais aos ídolos. Então, a carne que sobrava desses rituais demoníacos, eles pegavam e levavam para o açougue. A carne é fresquinha, né? Levavam para o açougue e vendia. Então, e também, o que acontecia? Carne de porco, outras carnes, entende? Era vendido. E às vezes um cristão ia comer na casa de um gentil, né? Principalmente quando ele estava evangelizando, gente. Porque o evangelho a pregação dos primeiros cristãos consistia em um cristão ou uma família de cristão ir para uma outra região e às vezes até morar por um tempo na casa de alguém, um gentil, amistoso, que dava hospedagem. E aí, o que fala lá? Comer de tudo que põe na mesa sem indagação. Às vezes o gentil preparava carne de porco. Como que o cristão ele se comportava com relação a isso? Como o apóstolo Paulo se comportava com relação a isso? Quando ele ia hospedar na casa de um gentil e só tinha carne de porco, ele não comia? Entende o problema todo que tinha acontecido aí?
Os judaizantes, eles estavam criticando o apóstolo Paulo e criticando os irmãos por comerem. Uns estavam sendo entristecidos e estavam perdendo a fé em Cristo. Então, o capítulo 14 inteiro e uma parte de Coríntios fala sobre isso. Só que o conselho de Paulo, aqui você viu, sei e estou persuadido no Senhor Jesus Cristo que nenhuma coisa é em si impura. Quer dizer, não tem nenhum tipo de alimento impuro. Não existe alimento impuro, tá? Ele é impuro quando a pessoa pensa que é impuro, né? Para a pessoa, ela é impuro. Se a pessoa não quer comer, tudo bem, a gente tem que respeitar. Vamos lá em Coríntios, para vocês verem. 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 8. Mas não é a comida que nos recomendará a Deus. Se não comermos, não seremos faltosos. Se comermos, não teremos méritos para nós mesmos. Ele está falando aqui desse tipo de situação, pessoal. Então, se a pessoa comeu carne de porco, não será faltoso. Se não comeu, não vai ter mérito. Por quê? Sede vigilantes, porém, para que esta autoridade vossa não se torne de algum modo de pedra de tropeço para os que são fracos. Quer dizer, essa autoridade que Paulo falou aqui é a autoridade de poder comer ou não comer o que a pessoa não quiser, entendeu? A pessoa tem a livre-arbítrio. Cristo ele dá o livre-arbítrio de escolher o que vai se alimentar. Se você comer, você não está sendo faltoso. Se você não comer, você não está tendo mérito. Não é isso que vai te apresentar a Deus. Tá vendo? Olha aqui. Pois se alguém vir a ti, que tem desconhecimento, recostado numa refeição, num templo de ídolos, não se edificará a consciência daquele que é fraco a ponto de comer os alimentos oferecidos a ídolos? Realmente, pelo teu conhecimento, está sendo arruinado aquele que é fraco, teu irmão, pelo que Cristo morreu. Mas quando pecais assim contra os vossos irmãos, e feris suas consciências fracas, sua consciência fraca, estáis pecando contra Cristo. Portanto, se o alimento fizer meu irmão tropeçar, nunca mais comerei carne alguma, para que eu não faça meu irmão tropeçar. Então, ó, se você come carne de porco, mas tem alguém aí muito incomodado com isso, para de comer, tá? Para de comer. O apóstolo Paulo, em outra ocasião, falou assim: comei de tudo que se vende no açougue, sem indagação. Acho que até aqui em Coríntios. Aqui, ó. Acerca de comer alimentos oferecidos a ídolos, sabemos que o ídolo nada é no mundo, e que não há Deus senão um só. Pois há de se chame Deus e deuses, né, no céu e na terra, apenas há um Deus e um Senhor. Deus é Jesus e o Pai, né? Acerca dos alimentos oferecidos a ídolos, tá vendo? Sabendo que nós temos conhecimento. Acerca dos alimentos oferecidos a ídolos, tá? Ora, acerca de alimentos oferecidos a ídolos, sabemos que o ídolo nada é no mundo. Ok? Então, esse capítulo aqui, praticamente todo, fala sobre isso, tá? Capítulo 7, capítulo 8, aliás, né? E também Romanos capítulo 14. São dois capítulos que falam sobre alimentação, regras alimentares. Aqui Paulo não discrimina de forma alguma que você não pode comer algum tipo de alimento. Era a chance perfeita de Paulo falar assim, olha, temos que seguir a Torá. Não podemos comer carne de porco, não podemos comer não podemos comer camarão. Não. O que eles falam aqui? Eles simplesmente falam que a gente tem que ter cuidado para não ferir a consciência de outros, ok? Vamos agora no livro de Colossenses. Por quê? Porque o reino de Deus não significa comer e beber, pessoas. Significa honra, glória e paz. O reino de Deus não significa comida e bebida, entendeu? A nova aliança não tem a ver com prescrições alimentares, mas tem a ver com prescrições espirituais, comportamento, amor ao próximo. Colossenses capítulo 2, 16.
Portanto, não permita que ninguém os julgue pelo que vocês comam ou bebam, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou a celebração de uma lua nova, ou dos dias de sábado. Essas coisas são sombras das que havia de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Então, a lei alimentar é sombra da realidade que é Cristo. Um dia eu vou trazer para vocês o livro, uma carta apócrifa de Barnabé. E na carta apócrifa ele explica espiritualmente o motivo de não comer carne impura, de acordo com a Torá. Ele explica por que não pode comer a carne pura. Ele espiritualiza, ele explica o motivo da carne ser impura. Porque, na verdade, existe uma relação espiritual com esses animais. Eu vou dar um exemplo para vocês. A hiena. Lá em Barnabé fala isso. Vocês podem procurar aí a carta de Barnabé e ler. A hiena, a fêmea da hiena, ela tem um clítoris tão grande que ela se assemelha a um pênis. Então, o que Barnabé fala? Barnabé compara a hiena, né? Na carta de Barnabé, tá, gente? Pelo amor de Deus, não estou falando nada. É o que ele fala lá. A procedimentos homossexuais. Porque a hiena, tanto a hiena fêmea, ela se relaciona com o macho e com a fêmea. E aí ele vai e explica que o motivo de não comer a carne da hiena, que na verdade não tem nada a ver com o alimento em si, mas sim tem a ver com o procedimento espiritual maculado de se relacionar homem com homem e mulher com mulher. Tem também do porco, ele explica. Não vou falar, deixa aí vocês pesquisarem, né? Um dia talvez eu trago. Barnabé fala isso. E eu achei super interessante essa explicação que ele trouxe. Por quê? Porque aqui o apóstolo Paulo está falando que comida, festividades religiosas, celebrações, são sombras de coisas que iriam vir. Porque a realidade encontra-se em Cristo. Quer ver o que Hebreus fala sobre isso? Hebreus capítulo 9, 10. Sobre a aliança da Torá. Hebreus. Eu não estou desincentivando ninguém a não fazer o que a Torá está mandando, tá, gente? Quem quiser seguir lá, segue. Só falo que a gente não pode obrigar as pessoas a seguir. Porque Cristo não fez isso nem os apóstolos. Porém, está falando da antiga aliança, olha. Esta mesma é uma ilustração para tempos designados que agora chegou. Cristo chegou. Em harmonia com isso, oferecemos tanto dádiva como sacrifícios. No entanto, esses não são capazes de aperfeiçoar o homem que presta serviço sagrado no que se refere à sua consciência. Está falando da antiga lei. Porém, tem que ver apenas com alimentos, bebidas e vários batismos. Eram exigências legais referentes à carne e foram impostas até o tempo designado para se endireitar as coisas. Essas exigências da Torá alimentares foram impostas até chegar o Mashiach que endireitaria todas as coisas. Então, basicamente, com relação às restrições alimentares, não é possível afirmar que nós temos que seguir de acordo com o que está escrito na Torá ainda na Nova Aliança. Porque, de acordo com Hebreus, ele está falando aqui que elas foram impostas até o tempo designado para se endireitar todas as coisas. E aí no 11 fala, no entanto, quando Cristo veio como sumo sacerdote das boas coisas que se realizaram por intermédio da tenda maior e mais perfeita, não feitas por mãos, isto é, não desta criação, aí continua, fala que ele se ofereceu por nós. Então, gente, as regras alimentares da Torá, de acordo com o que nós estamos vendo nos apóstolos, né, e em Hebreus, elas teriam um tempo em vigor. Eu não estou mandando você não seguir. Se você quiser seguir, tudo bem, vai lá, segue. Só que você não pode julgar outros que não seguem. Porque de acordo com o que está escrito aqui em Hebreus, essas regras foram impostas até que Jesus viesse para restabelecer todas as coisas, endireitar todas as coisas. Entendeu aqui, olha? Porém, tem a ver apenas com alimentos e bebidas e vários batismos. Eram exigências legais referentes à carne.
Portanto, não permite que ninguém julgue pelo que vocês comem, o que vocês bebem, com relação a alguma festividade religiosa, ou celebrações da lua nova, ou de um dia de sábado. Essas coisas são sombras das que haviam de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Jesus chegou. Jesus é realidade. Então, isso serviu para nos ensinar a questão da pureza e da impureza. Os preceitos alimentares, eles vêm na Torá para nos ensinar que existem coisas para nos purificar e nos impurificar, como é que fala a palavra contrária de purificar? Macular, né? Macular. Só que isso está mostrando a Cristo, olha para Cristo. E o que é que isso te ensina sobre Cristo? Vamos agora ver o que o apóstolo Pedro falou, né? Agora a gente vai aqui nessa gravura para vocês entenderem, olha. Pedro teve um sonho, ele viu animais. Vamos ler. Aqui, ó. Atos, capítulo 10. Atos. Tá grande, né, o estudo, né? 1h15. Vamos terminar já. Tem hora que eu empolgo, né, gente? Tá bom. Tomara que vocês gostem. Assiste em parcelas aí. Vamos lá. Tendo fome, queria comer. Pedro. Enquanto a refeição estava sendo preparada, caiu em transe. Viu o céu aberto e algo semelhante a um grande lençol que descia à terra, preso pelas 4 pontas. Estava com fome, preparando um alimento puro, de acordo com a lei. Ele seguia a lei Torá, de acordo com a Torá. Aí ele caiu em transe, uma visão espiritual. Ele viu um lençol amarrado pelas 4 pontas e dentro desse lençol um monte de animal. Olha aí. Pedrinho aí deitado, né? Pedrinho dormindo, tendo uma visão. O que tinha dentro? Toda espécie de quadrúpedes, bem como de répteis da terra, aves do céu. Então uma voz disse: Levanta-se, Pedro, mate e come. Mas Pedro respondeu: De modo nenhum, Senhor, jamais comi algo impuro ou imundo. A voz falou segunda vez: Não chame impuro o que Deus purificou. Entendeu, gente? Então o alimento, se Deus falou que ele é impuro por um tempo, ele é impuro por um tempo. Se Deus falou que é puro, acabou, não é mais impuro. Porque para Noé, lá atrás, ele falou que podia comer de tudo. Nada iria prejudicar o homem. Só que na Torá ele falou, não coma. Mudou a lei, né? Por que mudou a lei? Porque mudou a circunstância. Ele precisava fazer com que o povo de Israel se mantesse até a chegada do Messias, sem ser dizimado por doenças, né? Doenças infecciosas, né? Que esses alimentos podem trazer. Ele foi sábio, ele tirou os alimentos perigosos dos judeus. Porque de fato pode trazer malefícios, né? Mas hoje, de acordo com a ciência, a gente sabe controlar essas coisas. Sabe que tem que fazer bem um preparo de uma carne de porco, não pode ser crua por causa da solitária, né? Então tem muita coisa que a gente tem hoje de informação que eles não tinham. E Deus, para privar eles de receberem uma doença, né, um problema sério, ele deu as leis ali que fazia com que fosse um tutor, né, carregando a Cristo. São regras que são regras específicas para uma situação, pessoal. Entendeu? Então o anjo mandou ele parar de chamar de impuro que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes. Olha só, Pedro era cabeça dura demais do céu, gente. 3 vezes. Depois da 3ª vez, o lençol foi recolhido. 3 vezes Pedro falou que não ia comer e que o anjo falou para ele: para de chamar quem é impuro que Deus. Isso aconteceu 3 vezes. Isso aconteceu 3 vezes. E em seguida o lençol foi recolhido ao céu. Enquanto Pedro estava refletindo o significado da visão, os homens enviados por Cornélio descobriram onde a casa de Simão e chamaram à porta. Então, olha só que coisa interessante, né? Vamos agora em Atos capítulo 11, versículo 6.
Pedro falando. Aí é a mesma coisa, né? Ele fala do que ele viu, tal, tal. Vamos continuar aqui, ó. Eu respondi: de modo nenhum, Senhor. Nunca entrou na minha boca algo impuro ou imundo. A voz falou do céu. A segunda vez: não chame impuro o que Deus purificou. Isto aconteceu 3 vezes. E então tudo foi recolhido ao céu. Na mesma hora chegaram à casa em que eu estava hospedado 3 homens que me haviam sido enviados a Cesareia. O Espírito me disse, olha, foi o Espírito que disse para ele, que não hesite em ir com eles. Estes 6 irmãos também foram comigo. E entramos na casa de certo homem. Aí ele fala, né, do que aconteceu com ele e tal, que ele batizou o gentil, né, que ele comeu com o gentil e que Deus não era injusto, né, que Deus ele tinha abrido também a oportunidade para os gentios. Só que olha o contexto. Os apóstolos e os irmãos de toda a Judéia ouviram falar que os gentios também haviam recebido a palavra de Deus. Assim como Pedro subiu a Jerusalém, os que eram do partido dos circuncisos o criticavam, dizendo: você entrou na casa de homens incircuncisos e comeu com eles. Olha aqui. Por que ele não podia comer com os incircuncisos, gente? Porque os incircuncisos comiam alimento impuro. Entendeu aí? Criticavam Pedro. Aí Pedro teve que explicar tudo para eles, entendeu? Isso tudo aí significa o quê? Que Deus ele tinha mudado o trato com a humanidade. Ele não está preocupado nessas observâncias agora. Pode ser que lá no milênio, Mashiach muda totalmente de novo a alimentação da humanidade. Entendeu? Existe parte da Bíblia que nos faz entender assim. Talvez não tenha mais carne para comer, talvez nem carne vai mais comer no milênio. De acordo com algumas coisas da Bíblia. Ok? Então, pessoas, o que eu só quero trazer para vocês é que hoje vivemos num novo trato. Não importa o que você come mais. Claro que importa, né? Não come excesso, não coma gordura, não coma fritura demais, não coma açúcar. Importa sim o que você come. Claro, vai fazer mal, vai fazer bem. Se você tem uma alimentação saudável, você vai viver mais. Mas essas coisas, essas porrinhas religiosas que ficam apurrinhando as pessoas para não comer, para comer isso, aquilo, aquilo. Acabou. Não tem isso na lei de Jesus. Hoje, qualquer uma pessoa pode se aproximar de Jesus e adorar. Sem precisar preocupar com essas coisas. Não precisa ser judeu, não precisa ser gentil. Todos têm o direito de chegar e adorar. E não é um pedacinho de bacon que vai te fazer impuro perante o Senhor Mashiach. Ok? O apóstolo, último texto, tá? Para nós finalizarmos aqui essa questão toda alimentar. Então, não era para estar comendo, porque já houve, né, instrução para não comer. Mas depois mudou, né, de acordo com o que a gente está vendo aqui. Aí no livro de Timóteo, se eu não me engano é 2 Timóteo, né? Ou primeira? Aqui. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonaram a fé e seguirão espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos, que têm consciência cauterizada e que proíbem o casamento, e o consumo de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ação de graça pelos que creem e conhecem a verdade. Vou até pegar aqui, ó. Mandando abster-se de alimentos que Deus criou para serem tomados com agradecimentos pelos que têm fé e conhecimento e conhecem a verdade de modo exato. A razão disso é que cada criação de Deus é excelente. Entendeu, gente? Cada criação de Deus, qualquer alimento que você tem na sua mesa, é excelente, gente. Deus criou o
o alimento. Nada deve ser rejeitado se for recebido com agradecimento. C. Olha aqui, ó. C. Por isso que você ora antes de alimentar-se. Para você agradecer pelo alimento. E você está recebendo comidas que, de acordo com a prescrição do Torá, elas são ruins. Mas você vai orar sobre essa comida. Você vai pedir a bênção de Deus sobre essa comida. E Deus vai te abençoar. Olha aqui. Porque é santificado pela palavra de Deus e pela oração sobre ele, sobre a comida. Entendeu? Apóstolo Paulo. Então, chegou lá, viu lá uma carne de porco. Se você não quer comer, não coma. Mas se você orar para Deus e dizer assim, ó, Pai, abençoe esse alimento, em nome de Jesus. Esse alimento está santificado, irmão. Para de chamar de aviltado que Deus santificou. Aqui está falando que isso aqui é ensino de demônio, tá? Ó, ensino de demônio. Ensino de demônio. Ensinam mentiras. Marcado nas suas consciências por um ferro de marcar. Quer dizer, o ferro de marcar, você chegou lá, o ferro de marcar, marcou, não tem sensibilidade mais naquele lugar. Então, a pessoa às vezes perdeu a sensibilidade espiritual. Ele não consegue discernir o lado espiritual da lei da Torá com a realidade do Cristo. Entendeu? Eu não critico quem ainda guarda as coisas com relação à alimentação da Torá. Não critico, é um direito que a pessoa tem. E quer saber da verdade? É bom. Protegeu os israelitas durante anos. Se você não comer, vai ser melhor ainda. Mas se você comer, você não vai ser melhor do que o que não comeu. Você não vai estar sendo mais obediente do que os outros. Você não vai ter mérito nenhum sobre isso. Quando você ora sobre qualquer tipo de alimento que deve ser tomado com graça, porque às vezes é a única coisa que Deus ele permitiu que você tivesse naquele dia, você santifica o alimento. Ok? Espero, irmã, que esse estudo tenha te ajudado, tá? Um estudo muito profundo, muito difícil, muito cheio de delicados. A gente não pode falar muita coisa, porque às vezes a pessoa fica magoada, e às vezes a pessoa não tem madureza espiritual para entender e não entende, tá? Então, é meio desgastante falar sobre isso aí. Mas como a irmã pediu, tá? Tá feito aí o estudo, e que esse estudo sirva para amadurecer a fé da irmã e o conhecimento aí da verdade bíblica, tá bom? A graça e a paz do Mashiach seja com todos nós e que nunca permitamos que comida e bebida atrapalhe nossa amizade com os irmãos, nosso companheirismo. Que o reino de Deus não significa comer e beber, mas o reino de Deus significa graça, honra, paz para todo sempre, em cada um dos corações de vocês.